Estado de Israel, Palestina, Jerusalém, migrações. A questão palestina, aqui no História ao Quadrado. A questão palestina é um grande e duradouro conflito territorial que envolve disputas sobre a terra histórica da Palestina e o reconhecimento dos direitos nacionais para ambos os povos, palestinos e israelenses. Os primeiros reinos judaicos na região da Palestina remontam a aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e justamente por isso se formou uma identidade judaica profunda com laços culturais e religiosos ligados ao território. Em 1917, a Declaração de Balfour, quando o governo britânico expressou apoio à criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, gerou um descontentamento entre árabes e palestinos que temiam perder o seu território e a sua autonomia. Já em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em estados árabes e judeus. A Jerusalém ficaria sob o controle internacional. E em 1948, Israel foi declarado um estado. Países árabes vizinhos declararam guerra a Israel, iniciando a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados, tornando-se refugiados. Em 1967, Israel enfrentou o Egito, Síria e a Jordânia e ocupou o território da Cisjordânia de Gaza, Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colônias de Golã. Milhões de palestinos ficaram sob ocupação militar israelense. Em 1993, teve um acordo de Oslo, onde a Organização para a Libertação da Palestina e Israel assinaram negociações de paz. Estabeleceu-se a Autoridade Palestina e definiu áreas para o autogoverno palestino na Cisjordânia e em Gaza. Em 1987, começaram as infantadas, que foram levantes populares dos palestinos contra a ocupação israelense. A primeira infantada começou com protestos e resistência civil e resultou na conscientização global sobre a situação dos palestinos. Já em 2005, novas infantadas acabaram consolidando a divisão e a desconfiança entre os dois lados. E em 2007 houve o bloqueio a Gaza, quando Israel e Egito impuseram um bloqueio ao território restringindo a entrada e saída de pessoas, bens e recursos. Este bloqueio, que visava limitar a capacidade militar do Hamas, dos grupos palestinos, afeta ainda hoje severamente a população civil. E a questão palestina, ela se complica ainda mais pela divergência entre as exigências tanto de israelenses quanto de palestinos. Israel exige a desmilitarização da futura Palestina como Estado soberano e medidas que impeçam qualquer tipo de ataque de grupos militantes, como o Hamas, por exemplo. Também defende que vários de seus assentamentos na Cisjordânia, inclusive, permaneçam, argumentando que essas áreas são fundamentais para sua própria segurança. Jerusalém se mostra como o maior impasse nessa disputa, já que israelenses consideram Jerusalém a sua capital indivisível e reivindicam soberania sobre toda a cidade, sem nenhum tipo de abertura. Com relação aos refugiados, Israel opõe-se completamente ao retorno dos refugiados palestinos, temendo que isso altere a composição demográfica do seu país. De outro lado, temos as exigências dos palestinos, comandados tanto na Cisjordânia como em Gaza por governos diferentes. Eles defendem um Estado independente nas fronteiras anteriores a 1967 e incluem os territórios da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental como a sua capital.
e são completamente contrários às ocupações dos israelenses e exigem a retirada de qualquer tipo de ocupação israelense em território palestino. Com relação à cidade de Jerusalém, eles reivindicam a possessão e o controle do lado oriental da cidade, como futura capital também. Já em relação aos refugiados, defendem o direito de todo palestino que saiu de seu território possa retornar a ele, em uma migração em massa. Dentre as principais consequências está a crise humanitária, especialmente com relação aos palestinos, já que bloqueios e bombardeios causam escassez de água, alimentos, eletricidade e serviços médicos, restrições de movimentação, atrapalhando e condicionando toda a vida dessa população civil. Ataques regulares acabam resultando em milhares de mortes, inclusive de civis. O trauma afeta várias gerações, com impacto psicológico profundo, além de toda a violência física também. E o desenvolvimento econômico acaba sendo limitado, especialmente para os palestinos, devido às restrições de comércio e movimento. Os custos acabam sendo elevados em termos de segurança, infraestrutura e recuperação após uma série de ataques. Isso tudo acaba gerando uma instabilidade política interna, as questões de segurança influenciam as políticas e as eleições. Na questão da Palestina, a divisão entre Fatah e Hamas, que são dois grupos, e nas questões geopolíticas, o conflito envolve potências como Estados Unidos e Irã e causa divisões políticas. As relações no Oriente Médio, por exemplo, são abaladas entre países árabes e israelenses. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.